Boa noite, gente. A gente gostaria de dar início à nossa última mesa do dia, que vai ser da frente de alfabetização, igual está sendo o dia de hoje. E a mesa de hoje tem como tema formação de políticas públicas para pessoas em situação de rua. A gente vai apresentar os convidados logo mais, que é a Marina... eu sou a Emanuele. Eu sou a Marina. E a gente vai mediar a mesa de hoje. A gente gostaria de aproveitar esse momento inicial para prestar as nossas condolências à nossa colega de curso, no meu caso, e colega de campus, de todo mundo, que é a Dayana, que a gente conhece como Alt, que veio a falecer hoje de manhã por conta de algumas complicações que ela teve. Eu acho que isso pegou a gente um pouco de surpresa e está todo mundo meio baqueado com a notícia. Ela era uma pessoa muito querida por todos que conheciam ela. E é isso, a gente só queria expressar que a gente sente muito, que a gente está bem chateado com o ocorrido. Gostaria de apresentar agora as nossas convidadas hoje da mesa. Aí, conforme eu for chamando, vocês podem compondo a mesa. Chamar a Rafaela Cavalli, nossa ex-membra do GAPAF, formada em Serviço Social pela Unesp de Franca. Ela atuou no GAPAF por 2 anos, inclusive foi coordenadora, né, da nossa frente da Horta Comunitária. É uma das idealizadoras do projeto da Horta Comunitária e pesquisa hoje a população em situação de rua em Franca. Chamar também aqui a Natália Amaral Antunes, psicóloga formada pela USP de Ribeirão Preto, com aprimoramento em álcool e outras drogas pelo HCRP. Atua como psicóloga hoje no consultório na Rua de Franca há 2 anos, secretária do Conselho Municipal de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas, mestranda do programa de pós-graduação aqui de Serviço Social na Unesp, pesquisando saúde mental e população em situação de rua e membro também do Grupo Quavis. Vou convidar aqui a Elane Teixeira Alves dos Santos, mãe de Cecília e do Davi, assistente social da Defensoria Pública de São Paulo, trabalhou no SUS por 13 anos, é doutoranda no programa de pós-graduação de Serviço Social aqui na Unesp, pesquisando o serviço social e a saúde da população em situação de rua. É apoiadora do Movimento Nacional do Pop Rua, membro também do Grupo Quavis e é representante discente de pós-graduação da ABEPS Sul, gestão de 2023-2024, recentemente compondo o projeto do Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial. Oi, pessoal. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Rafaela. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, queria agradecer o carinho. Estou muito feliz por estar aqui com o GAPAF de novo, dessa vez como convidada, não tive que planejar nada. E queria agradecer minhas companheiras de mesa, admiro vocês duas e acho que essa mesa vai ser muito legal. Ok. Eu não preparei nenhum slide, nada, eu trouxe alguns dados e eu queria pensar mais como uma reflexão para a gente pensar sobre as pessoas em situação de rua e como que está sendo aqui em Franca. Bom, então, para começar, hoje no Brasil a gente tem 236.400 pessoas em situação de rua. Elas estão presentes em 3.354 em municípios. 64% dos municípios do Brasil possuem pelo menos uma pessoa em situação de rua. E eu trouxe sobre o perfil que a gente encontra nas ruas. Eu trouxe que são 87% do público masculino, 55% é adulto, 68% são compostos por pessoas negras, pardas e pretas, e 68% declararam que já tiveram vínculo empregatício. Estou um pouco nervosa, gente, desculpa.
Aqui em Franca, a gente tem o número de 700 pessoas que são cadastradas no cadastro único. Isso é uma coisa muito importante quando a gente vai falar do número de pessoas em situação de rua, porque esses números são obtidos a partir do cadastro único, né, que recebe o benefício do Bolsa Família e do BPC. E existe uma grande parcela das pessoas que atualmente vivem na rua que não acessam a esse benefício, ainda não acessaram o cadastro. Então, a gente fala 700 pessoas, mas ainda tem umas 100, 200 que não participam ainda de nenhum programa de distribuição de renda. Também, uma coisa que entra nesse contexto é que existe um limite, né, desse benefício que é voltado para as pessoas em situação de rua, que a gente fala que é unipessoal. E eu não vou saber quantos são disponibilizados por município, eu acho que é de acordo com o número de habitantes, e aí vem esse número do benefício que é unipessoal. Ok. Eu trago um pouco desse perfil porque, na minha pesquisa, eu abordo muito sobre esse perfil ser uma consequência de como que o capitalismo foi imposto no Brasil, após o período da abolição, né? E que aboliu a escravidão, só que não houve nenhum tipo de política pública que incluísse os ex-escravos a nenhuma política habitacional. E acho que até tinha na verdade, só que era só para quem tinha vínculo empregatício com o militar, assim. Então, a única política que tinha não incluía todas as pessoas que precisavam dela. Aqui em que é na paz, né? Nossa. Obrigada. Bom, aí dentro da assistência que a gente tem aqui em Franca, a gente pode considerar que somos um município com bastante políticas, com bastante serviços para as pessoas em situação de rua. Todo mundo conhece, todo mundo comenta, e é sempre um assunto muito polêmico. Inclusive, está sempre em pauta nos debates aqui de Franca. Os políticos estão sempre ameaçando o desmonte do Centro Pop. Falam as coisas mais absurdas possíveis sobre as pessoas em situação de rua. E eu vejo isso mais como mais uma agressão que eles sofrem, porque o direito à moradia, o direito de ter um lugar para você descansar, um lugar que você se sinta segura, é um direito. E, a partir do momento que você está em situação de rua, você já está sendo agredido pelo sistema, porque falhou com você de alguma forma, né? Então, eu entro muito nesse meio. Aí, aqui em Franca, a gente possui o Centro Pop. Ele atende cerca de 130 pessoas diariamente. A gente tem a abordagem social. A gente tem a média de 150 atendimentos mensais. Aí, em relação a programas habitacionais, a gente tem o Moradia Primeiro. Ele atende 110 pessoas. E tem o serviço de acolhimento, o abrigo provisório, com 60 vagas, 40 vagas são destinadas a homens e 20 vagas femininas. Aí temos o acolhimento noturno, que são 40 vagas. Agora, pelo que eu vi nas últimas pesquisas, apontaram 50 vagas, mas acho que essas 10 vagas a mais não são certas. Eu acho que são mais em períodos de chuva, de frio, mas que geralmente são 40 vagas. E o acolhimento dia, que possui serviço de café da manhã, almoço, lugar de higiene pessoal, para lavar as roupas, tudo, 130 atendimentos diários também. Eu trago esses dados dos atendimentos porque eu gosto sempre de pensar assim, coloca 700 pessoas em situação de rua. Aí você pega o abrigo provisório, eles vão lá e tem 60 vagas para 60 pessoas. Aí o acolhimento noturno, 40 vagas. Então,
100 pessoas têm um lugar para dormir, e as outras 110 estão tipo, dentro do programa Moradia Primeiro. Aí tá, 220, 210. Dessas pessoas são acolhidas e possuem um lugar para dormir. Mas tipo, não chega a ser metade da população de rua aqui de Franca que consegue ser contemplada com esse serviço. Então, é muito insuficiente, assim, no meu ponto de vista, porque, pelo menos tem, mas a partir do momento que você não atende 50%, é uma falha muito grande e ainda tipo, tem todo o preconceito e toda a ameaça de desmonte. O Centro Pop é sempre centro de divulgação de ódio, assim, tipo, a todo momento você entra no Instagram, tem alguma postagem, eu acho incrível. E em relação também ao Centro Pop, são muito atendimentos diários, só que também não são todas as pessoas que acessam. A gente acaba encontrando muitas pessoas que, tipo... Eu trabalho na abordagem social. Hoje eu não estou aqui representando, não estou vinculada, mas eu trabalho atendendo as pessoas na rua. E muitos dos nossos atendimentos são de pessoas que não acessam o Centro Pop por diversos motivos. Então, tipo, são pessoas que não acessam o básico do básico. Então, tipo, eu vejo essa falha muito grande aqui em Franca ainda. Acho que, por enquanto, é isso. Boa noite a todos, todas e todes, né? Eu sou a Natália, estou mestrando aqui no programa, Carol, e eu trabalho com Pop Rua, né? Trabalho no consultório na rua aqui de Franca. Quando as meninas me convidaram, agradeço a mesa, estou muito feliz de estar com vocês também. A Carolina me desvirtuou agora. Quando as meninas me convidaram, quando a Marina me mandou mensagem falando assim, políticas públicas para pessoas em situação de rua, eu falei, nossa, dá para falar tanta coisa, né? Tema amplo, e ela deixou a gente bem à vontade, ainda falei, vixe, piorou, né? Aí eu vou tentar trazer um lugar de fala de alguém que está trabalhando e de alguém que está pesquisando. Então, a Natália vai transitar entre esses dois lugares e traga um pouquinho da política de saúde, já que a Rafa trouxe da assistência, a gente combinou assim. E a Elaine termina com a justiça. Pode passar. Para começar, assim, eu pensei em trazer um pouquinho da política nacional para a população em situação de rua. Não sei se todo mundo que está aqui sabe, então eu quis introduzir, né, o decreto de 2009. Antes disso, não tinha nada específico. Eu acho que é válido pensar que é um marco histórico, né? Então, antes disso, não tinha a luta principalmente do movimento nacional para a Pop Rua, e aí que culmina num olhar da política em si para essa população, não tem nada para isso. E a política, ela prevê, ela tem como objetivos tudo isso aí que está dentro desse círculo, né? Porque é muita coisa. Então, falar de política para a população em situação de rua é falar de moradia, falar de assistência, falar de segurança, falar de educação, direitos humanos, falar tudo, né? Cultura, lazer, esporte, é amplo. E aí a gente está falando de muitas pessoas que a gente tem que pensar as políticas para elas, porque não tem acessos, né? Ou tem muitos atravessamentos aí que impedem elas de acessar seus direitos. Falando um pouquinho do SUS, e falar de SUS também não é fácil, eu só quis trazer um pouquinho da Política Nacional de Atenção Básica. Por quê? Porque é onde eu atuo. O consultório na rua, ele está na PENAB. Então, por isso que eu trago ela para vocês entenderem. O SUS, ele é organizado em redes de saúde. O SUS, ele é todo ordenado em redes. Então, mais ou menos na década de 2000, 2000, mais ou menos, né? Antes, a gente passa de um cuidado que tem essa hierarquia aqui de atenção, da atenção primária, digamos, da atenção básica até a atenção mais complexa, e passa para um cuidado que ele tem que ser em redes. E o que significa isso? Significa que a atenção
primária, eu vou usar os dois termos como iguais aqui, atenção básica ou atenção primária em saúde. A atenção primária, ela é ordenadora, O que significa isso? É ela que vai falar assim, olha, no meu território tem essa demanda, aquela demanda, tem esse perfil de pessoas. Temos mais homens, temos mais idosos, temos mais ou crianças, ou tem centro comunitário. A atenção primária em saúde, ela direciona todo o cuidado em saúde. E aí, pensando em saúde baseada em determinantes sociais, pensando em saúde com uma saúde coletiva, né? Assim, tendo esse olhar. Então, é isso que é o cuidado em rede. E aí ela direciona para os outros pontos de atenção ali, que pode ser da atenção especializada, na saúde mental, os CAPs, por exemplo, ou hospitalar mesmo, ele vai precisar de um procedimento mais drástico, os prontos atendimentos, as emergências, né? E aí, com isso, eu trouxe alguns princípios e diretrizes ali, mas quero trazer a equidade, principalmente, o segundo ali. De novo, por que a equidade? Porque a política do consultório na rua, ela prevê isso. A equidade é a gente olhar para as vulnerabilidades, para as desigualdades, e falar, a gente tem que compensar de alguma forma aquela desigualdade de acesso daquelas pessoas, daquele grupo, para poderem acessar o direito de saúde. E aí o consultório na rua entra nisso. E aí eu vou continuar, pode passar. Antes de entrar no consultório na rua, trago um pouquinho histórico do consultório de rua. E aí, o consultório de rua, ele nasce de uma experiência da Bahia, com o professor Antônio Neri. Ele é coordenador do Centro de Estudos de Terapia de Abuso de Drogas, o CETAD, né, da Federal da Bahia. E aí é um processo bonito, assim, porque ele vai falar assim, tem alguns meninos e meninas de rua que não estão vindo aqui para o CETAD, para os atendimentos, não estão participando, a gente não atinge eles. E aí ele começa a ir até esses meninos e meninas, e aí nasce o consultório de rua, em 99. Antes tinha até outro nome, era bancos de rua. E aí ele até fala assim que ele manda, né? Não é assim, mas há um debate de vamos nas praças, vamos nos locais para observar, sentar no banco, observar esses meninos, essas meninas e poder acessá-los. E aí nasce esse trabalho, tendo tanto o reconhecimento nacional. O consultório de rua ele foi incluído no plano emergencial de ampliação de acesso ao tratamento de prevenção de álcool e outras drogas. E aí a gente está falando de 2009 e 2010. E aí teve um reconhecimento nacional, tem um documento super bonitinho, inclusive, que fala da experiência, que tem as normativas. E aí a gente tem um debate na época, um avanço, uma virada no SUS, né? E aí vem a Política Nacional de Atenção Básica, a PNAB de 2011, a própria Rede de Atenção Psicossocial, e aí vem esse reordenamento do SUS, que aí é entendido na época, não é assim do nada também, teve uma discussão e teve muito aporte de movimentos sociais juntos, né, muita construção coletiva, que a população em situação de rua não deve ser só álcool e drogas, só olhada e atendida somente no uso de substância, porque era isso. O foco do CETAD era relacionado ao atendimento de álcool e drogas, saúde mental, política de saúde mental. E ele vai para a política de saúde mental nacionalmente também. Mas quem está na rua tem demandas de saúde integral. Tem saúde da mulher, tem idoso, tem pessoas com doenças crônicas, é uma pessoa na sua integralidade, mas que está na rua. E aí, por isso que o consultório de rua vira consultório na rua e vai para a política de atenção básica. Essa aqui é uma ilustração, né, que eu acho que ela é didática por conta, e aí vai juntar. Então, a prática, a experiência do consultório de rua, da saúde mental, aí a gente tem o surgimento das estratégias de saúde da família, no período, que é a principal estratégia da atenção básica, né, no SUS, e aí, juntando as duas, a gente nasce o consultório na rua na atenção básica. Eu acho que é bem ilustrativo.
ali, eu vou grifando as coisas para eu até olhar, né? Ele compõe a Política Nacional de Atenção Básica, que nem eu falei, mas ele também compõe a Rede de Atenção Psicossocial. Logo menos falo mais sobre ela, pode passar. Aí eu trago umas fotinhos, essas fotinhos são da equipe daqui, né? O consultório na rua aqui em Franca existe desde 2013, acredito eu, né? 2013, eu não trouxe muito histórico daqui específico, mas são fotinhos nossas. E aí as equipes elas são compostas por multiprofissionais, elas são multiprofissionais, e a proposta é atender a população em situação de rua nas suas necessidades. A gente atende de tudo, moral da história, né? E faz as articulações. Então, a gente é uma equipe itinerante, aqui em Franca só temos uma, só nós. É uma equipe que é modalidade 3, então essa portaria 122 aí, ela prevê 3 modalidades. A modalidade 3 é a equipe mais completa, que tem 3 profissionais do ensino superior, 3 do ensino médio e um médico. É estranho o médico estar separado, mas a realidade é que muitas não têm médico, né? E aí a gente atua onde estiver, onde a pessoa estiver, e faz articulações com os territórios. Então, as UBSs, os próprios CRAS, Centro Pop, a gente está sempre lá, com a abordagem social, a gente fala todo dia, né? E assim vai, pode passar. Eu quis trazer um pouquinho. Olha! Eu estou me sentindo chique agora. Eu trouxe um pouquinho de demandas de saúde, mas, assim, só a título de curiosidade mesmo. Então, desde agressões físicas, machucados, uso de álcool e outras drogas, saúde mental, gestantes e violência contra a mulher, especificamente, eu pus ali, ISTs, doenças crônicas, tuberculose, pneumonia, demandas de documentação, porque, às vezes, é isso, eu só quero tirar uma cópia. Você não tem uma cópia do meu documento para ir ali na caixa? Então, é um pouco isso. Interlocução com familiares, e aí eu coloco como a principal demanda, e não uma demanda assim, mas é um sintoma, eu detesto essa palavra, mas não consigo pensar em outra. É um sintoma da realidade, né? A principal questão é o acolhimento e escuta e a redução de danos. Essas duas coisas eu acho que passam, transversal a tudo isso dos atendimentos técnicos, né? E eu coloquei ali em letras garrafais que são situações complexas e que demandam soluções articuladas. São situações que não são fáceis, né? Eu vejo ali, uso de drogas, gestantes, tudo isso na rua, na vivência da rua, tudo isso com vínculos interrompidos ou interrompendo, né? Então, são situações que não são fáceis, e aí falo isso porque, às vezes, a gente é muito acionado do tipo, tem que resolver, resolve. Não é assim. Não é resolver, é cuidar, né? Trago algumas fotinhos. Então, a gente tem a van aqui, que é o transporte para a equipe e insumos. Quando eu falo insumos, eu falo que parte do trabalho da equipe é carregar caixa, porque tudo que tem numa UBS tem que ter no consultório na rua. Então, de medicações, de curativos, de tudo. Além aí a gente tem o kit de higiene aqui, que a gente entrega para os usuários. Então, tudo isso a gente coloca na segunda-feira e tira na sexta-feira. A gente vai atender em todos os locais. Aqui vai aferir pressão. Aqui e aqui são fotos recentes de um grupo que a gente fez agora do Outubro Rosa, no abrigo. Então, essas articulações com abrigo, com Centro Pop, inclusive para fazer atividades coletivas de educação e saúde, também são comuns. Temos tentado fazer nas praças. As praças, às vezes, são instáveis, às vezes dá, às vezes não. Mas a gente tem tentado também. Pode passar. É verdade. Eu estou doida. Aí aqui é só para, eu acho que sintetiza bem o trabalho, né, do consultório na rua, que é essa articulação de tudo. Eu tentei colocar o máximo pensando aqui em Franca, né? Tanto os
serviços da saúde, quanto os serviços da assistência. Deveria ter colocado Defensoria Pública, Ministério Público, porque a gente conversa o tempo todo também, e aí e essas setas vão e voltam, e aí esse o trabalho. Eu falo que é um trabalho um pouco invisível, porque você tem que ficar meio doido, às vezes, no celular, conversando com todo mundo, mas é trabalho. Eu que passo, oh, Jesus. Finalizando, eu falei que eu ia trazer um pouquinho da rede de atenção psicossocial, e aí puxo o sardinha um pouco para a minha pesquisa, especificamente. Minha pesquisa tem como tema saúde mental e população em situação de rua. Para falar de saúde mental, a gente tem que falar de rede, da RAPS. E a RAPS, ela é um modelo de assistência que a gente tem atualmente, em substituição ao modelo manicomial, ao modelo dito dos hospitais psiquiátricos, da internação. Então, ela vem em 2001, e eu ponho lei aí, eu penso, gente, mas teve um processo histórico tão gigante para chegar nessas coisas, né, que a gente vai apagando. E entendam que teve a luta antimanicomial, assim como a reforma sanitária existiu a reforma psiquiátrica, que foi um movimento, e é um movimento de trabalhadores, um movimento de usuários, de familiares, que lutam por uma assistência à saúde mental no território. Eu acho que essa que é a palavra-chave. Então, vamos começar o fechamento dos hospitais psiquiátricos. Natália, mas onde que vai isso tudo? Aí vem os dispositivos que a gente chama de CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, e vai para a UBS, vai para o consultório na rua. Atender e cuidar de saúde mental tem que ser cuidar de saúde. Essa é a noção, a inversão da noção de assistência, né? Então, também é uma rede ampla. Em Franca, eu acho que faltam algumas coisas. Faltam CAPs infantil, por exemplo. Ainda tem algumas questões em Franca, e aí eu acho que são questões de prática e questões ideológicas, né? Dos CAPs, às vezes, não serem tão territoriais, dos CAPs, às vezes, não dialogarem tanto com a rede de saúde. Mas eu acho que hoje, Franca, tem 2 CAPs, um CAPs 3 e um CAPs AD. Tem um ambulatório de saúde mental e o ambulatório infantil. Acho que é isso, pode passar. É isso. E aí, encerrando, né? Perdi. Encerrando, vamos lá. O que eu proponho na minha pesquisa? Que a população em situação de rua propõe baseada nessas citações aí, né? Elas não se reconhecem enquanto sujeitos de direitos e elas não acessam ainda o cuidado e a assistência à saúde mental como deveriam. Então, elas ainda têm dificuldades, ainda têm privações aí, né, nesse acesso. E aí, quando a gente pensa em pessoa em situação de rua, eu acho que a gente radicaliza a RAPS ainda. Por quê? Porque cuidar de saúde mental de alguém que está na rua é cuidar da pessoa na rua. E aí, o que a gente tem? Aí vem os dois paradigmas, né? Assim, a discussão dos 2 paradigmas na saúde mental e no cuidado em saúde em geral, assim. É muito fácil a gente ver alguém na rua e falar assim, ele tá nóia, ele tá drogado, tem que internar, e propor a internação facilmente e rápido. E é muito difícil a gente olhar para isso e falar assim, o que a gente pode propor de diferente? Onde a gente humaniza ele, onde a gente entende que ele tem um sofrimento ali, e a gente cuida dele no território. Então, é essa discussão que eu levanto, é essa discussão que perpassa a minha atuação no consultório na rua, na verdade, não tem como. E acho que é isso. Eu queria ler um negocinho, vou compartilhar com vocês um negócio, aí eu estou encerrando, é o último slide, prometo. Eu pensei em compartilhar com vocês, ultimamente eu tenho escrito, quando eu não estou muito bem, sobre o trabalho, e aí vira quase que um diarinho de campo, né, às vezes. Então, eu quero compartilhar um dia, foi um dia esse ano aí. Vamos lá. Trabalhar com pop rua é trabalhar com sofrimento. É ser frustrado, impotente e exausto, muitas vezes. É querer resolver tudo, mas entender que essa complexidade é impossível de resolver sozinha. É sentir tudo junto.
É saber que a sociedade não humaniza mais, somos todos consumidores e mercadorias. E quando não conseguimos estar nessa lógica, não valemos nada. Trabalhar com pop rua é barulhento, porque a gente está pensando o tempo todo em tudo. A cabeça não para. É pensar na pessoa, nas políticas, no preconceito, no local, na rua, no uso. É pensar na sociedade. E que sociedade é essa? Escuto todo dia que é triste ver que o que as drogas fazem. E é mesmo. Mas o que querem? Não tem investimento, não tem cuidado, não tem saúde, só tem dinheiro. E individualismo. A sociedade está doente. Estamos todos em sofrimento. Não está mais dando certo. A gente não tem mais perspectiva de amor, de afeto, de longevidade. E a pop rua escancara todo o problema da sociedade na nossa cara. Ontem eu ouvi de um usuário: ah, moça, a gente escolhe essa vida, não tem mais jeito, não. Entendo que seu trabalho é tentar ajudar, mas não tem como. Poxa, como não tem como? Como é uma escolha? Que saco esse mundo, que liberdade é essa? Mas, apesar disso tudo, lembro da citação de Antônio Neri. Os corpos, ao se encontrarem, têm o poder... eles se deixam afetar, desculpa. Os corpos, ao se encontrarem, têm o poder de deixar-se afetar. E sigo o trabalho, tentando afetar as pessoas. Eu acho que é isso que eu queria dizer. E referência, né, básica. E os meus contatos. Obrigada, gente. Ai, eu fiquei bem emocionada. Ai, meu coração. Fiquei bem emocionada com a sua fala, Nath. E, assim, cumprimentar, né, as minhas colegas da mesa. Fiquei bem emocionada com a sua fala. Emocionada com a apresentação, porque eu trabalhei no consultório por 9 anos, nesse consultório, então aquele ali também é o meu lugar, né, de construção enquanto profissional. Eu digo que o consultório na rua me formou. Então, é muito emocionante ver vocês na rua. Eu tenho muita saudade de trabalhar na rua. Hoje eu atuo na Defensoria Pública, mas não me afastei dessa pauta. Eu acho que eu hoje atuo também numa instituição que me permite continuar atuando e militando junto às pautas, né? E aí entendendo esse lugar, né, da trabalhadora e da militante enquanto apoiadora desse movimento, né, não tomando o protagonismo que é da pop rua, né? Então me possibilita continuar sendo esse apoio aí ao movimento e às pautas da pop rua. Bom, eu acho que a ideia, né, dessa mesa é nós falarmos... Tá. Bom, e o que foi, né, incumbido aqui a nós é abordar aí um pouco sobre a política pública para a população em situação de rua, né? Então, acho que a escolha também das convidadas, né, foi muito feliz, porque acho que a gente conseguiu trazer um panorama importante das principais políticas, né, que a população em situação de rua acessa, que é a política de assistência, sobretudo, né, considerando aí esses marcadores, a questão econômica, social. Então, a gente sabe que a política de assistência ela tem uma centralidade, um protagonismo nesse contexto. A política de saúde, né, e aí trazendo luz aí a RAPS e como a gente consegue olhar para esses corpos para além do consumo de drogas, né? Então, acho que a fala de vocês foi muito importante para que eu pudesse também trazer a atuação aí no acesso à justiça. Eu pesquiso saúde também, mas eu achei que seria bacana trazer um pouco... E é a primeira vez que eu falo sobre a minha atuação profissional, porque eu fui trabalhadora do SUS muitos anos, né? Então, estou no sócio jurídico tem pouco tempo. É a primeira vez que eu estou falando sobre a minha atuação, mas eu achei que seria pertinente a gente trazer aí um pouquinho
sobre como esse processo de judicialização expõe, né, escancara tudo isso que as meninas trouxeram aqui, né, a ineficiência das políticas públicas. Então, acho que é um debate importante pensar o acesso à justiça e população em situação de rua e como isso evidencia a fragilidade das nossas políticas públicas. Eu sou assistente social, né, da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. A Defensoria tem o objetivo de oferecer à população hipossuficiente economicamente, ou seja, a Defensoria Pública atende um público específico, né, com recorte de renda. Oferece essa população de forma integral e gratuita orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa em todos os graus, judicial, extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. Apesar da justiça gratuita ser prevista na Constituição de 88, por uma série de questões políticas, o Estado de São Paulo só implementou essa política em 2006. Então, é uma das defensorias mais recentes do Brasil, é a Defensoria do Estado de São Paulo. Como eu falei um pouco, né, aquilo que chega para nós no âmbito da justiça expõe essa fragilidade das políticas públicas. Então, tudo que chega para nós, em geral, são demandas muito complexas, considerando a situação de rua como uma expressão máxima da desproteção e da violação dos direitos humanos. Eu sempre trago esse lugar da rua, né, como um lugar de quando a política pública e as políticas públicas como um todo falharam, né, totalmente. Então, eu sempre trago a rua como esse lugar, essa expressão de desproteção e violação de direitos. E, quando esse lugar, né, chega até a justiça, traz toda essa complexidade e evidencia, como eu disse, a ineficiência das políticas públicas para a população em situação de rua. E aí eu vou trazer para vocês um pouco do que chega para nós todos os dias, né, em termos dessa ineficiência que nós trouxemos aqui. Então, o que chega para nós, na Defensoria Pública, em termos de acesso à política de assistência social? A dificuldade dos serviços de portas abertas, né? Então, em geral, os serviços para pop e rua, existe a previsão de que sejam de portas abertas, mas, na prática, e aí essa realidade eu observei aqui em Franca, eu observo no município que eu atuo hoje, os serviços vão criando estratégias, subterfúgios para que essa porta não seja aberta de fato, né? Ou seja, vão criando estratégias para dificultar o acesso. No município que eu atuo hoje, é porta aberta, mas, para você entrar, você precisa apertar o interfone, se identificar, vai alguém lá na porta, te atende para verificar se é isso mesmo, depois você entra, né? Então, o conceito aí de portas abertas também é algo que a gente precisa dialogar, porque eu acho que fica muito nesse lugar de garantir segurança para o trabalhador, mas eu entendo que é muito mais estratégias de impedir o acesso do que qualquer outra coisa. Vaga em serviço de acolhimento, né, né, já foi falado aqui, eu acho que fica muito evidente que, em geral, as vagas são insuficientes, isso chega para nós todo santo dia, né? Eu acho que é uma das principais demandas que a gente atende na Defensoria Pública, são usuários que chegam, né, solicitando uma vaga em serviço de acolhimento e não tem, né? E aí o nosso papel é tentar articular essa vaga e fazer com que a política pública seja efetivada. E situações que envolvem constrangimento, humilhação, violência, preconceito, etarismo, racismo, machismo, isso também chega para nós todos os dias. E aí eu acho que as meninas também falaram um pouco sobre isso, né, do olhar dos serviços para esses corpos. Então, como a população em situação de rua é acolhida, inclusive para os serviços para a própria rua, né? Então, isso também chega bastante para nós na Defensoria Pública. Tudo isso para evidenciar como a política pública
né, para a Pop Rua vai falhando em pequenos níveis, vamos dizer assim, né, vai falhando no cotidiano e expressando como, num contexto mais geral, essa política é falha. No âmbito da segurança alimentar, também chega essa demanda, né, de falta de acesso de alimentação via os serviços da assistência, e também, e aí é mais problemático, a falta de acesso ao Bom Prato e serviços similares, né? E aí eu acho importante demarcar esse lugar da política de segurança alimentar separado da política de assistência social. Eu acho que é uma pauta também importante, porque as coisas acabam ficando misturadas, mas eu acho que é uma luta distinta e que atravessa e impacta diretamente a população em situação de rua. O que chega para nós de serviço de saúde, demanda de acesso a serviços de especialidades, chega menos, mas chega, né, acesso a cirurgias, e eu vejo muito o impacto do consultório na rua para essas demandas de saúde. Esse tipo de demanda aos serviços de saúde da atenção básica, especialidades, serviços terciários, cirurgias, chega menos, até porque a gente sabe que o consultório na rua tem esse trabalho muito próximo. Então, e o consultório na rua tem esse papel, né, de ser um articulador da rede de saúde. Então, antes de chegar em nós, o consultório na rua, de certa forma, já articulou esse atendimento, e tanto o consultório na rua desse município quanto do município que eu atuo são consultórios muito, eu ia falar uma palavra que não posso usar aqui, mas muito bons, para caramba, eu ia falar outra palavra, mas são muito bons, assim, são serviços muito bons, então são demandas que chegam menos para nós. Demanda de segurança pública, né, isso chega bastante, subtração de pertences pessoais, né, então a gente vai observando como as políticas públicas vão falhando miseravelmente, né. Então, os serviços de segurança pública chega para nós, né, como essa demanda. Vocês querem olhar se está tudo certo? A violência policial, né, e a policial e da segurança privada também chega muito, né, os comerciantes contratam milícias, enfim, isso chega muito também, e o cerceamento da permanência em espaços públicos. Então, a gente também tem uma atuação bem importante nesse aspecto. O que chega para nós de habitação, muito, eu acho que é uma das demandas que o serviço social, pelo menos na unidade que eu atuo, é mais chamado a atuar no nível judicial mesmo, né, na composição de produção técnica, emissão de pareceres, nas demandas de habitação. Então, chega para nós demandas relacionadas a acolhimento de famílias, né, e a necessidade de uma habitação, auxílio aluguel, falta de política de moradia popular, moradia primeiro, que no município que eu atuo não existe, mas é algo que nós estamos vislumbrando. O que chega para nós de demanda de infância, família e violência doméstica. Então, perda do poder familiar, isso é cotidiano da mulher em situação de rua, sobretudo, né? Perda do poder familiar, retirada forçada e sequestro dos bebês, criminalização da pobreza e violência doméstica, né? Considerando aí a violência no âmbito da rua ser um fenômeno bastante naturalizado. Então, isso chega para nós, muitas vezes, não como uma demanda principal, mas a gente consegue identificar de forma muito fácil que as relações na rua elas são permeadas por essa violência, né, e aí uma violência de gênero. As demandas para o criminal, né, e aí chega para nós esse acompanhamento jurídico, o cumprimento de exigências. Eu vou abrir minha apresentação aqui, porque aí eu não atrapalho vocês. Porque aí eu não consigo. O cumprimento de exigências do regime de progressão de pena, e isso também é algo muito que chega para nós em grande volume, porque quando essa população, né, que está aí no sistema prisional,
é beneficiado com o regime de progressão de pena, existem algumas exigências, e a primeira delas é que essa pessoa não esteja na rua, né? Então, é uma grande incoerência, né? E aí a gente tem muita dificuldade de garantir que essas pessoas consigam cumprir as exigências do regime de progressão de pena, porque elas não podem estar na rua em tal horário, elas não podem fazer consumo de álcool e outras drogas, né? Então, assim, como que a população em situação de rua vai cumprir essa exigência? Então, a gente tem aí uma atuação importante no âmbito da esfera criminal. Da regularização da situação criminal, e é algo muito sensível, muitos deles acabam deixando de acessar os serviços de saúde e assistência, porque tem pendências com a justiça, né? E gente, isso não é incomum, assim, da gente, nós do serviço social, encaminharmos alguém, né, para o poupa-tempo e lá ele ser preso, né? Já aconteceu conosco aqui, lá onde eu atuo também já aconteceu, porque eles levantam a ficha da pessoa, né? Então, ter esse cuidado também com essa regularização da situação criminal e as questões de saúde mental relacionadas aos manicômios judiciários. Isso também é uma demanda que chega bastante para nós na Defensoria Pública. E aí eu deixei saúde mental separado da saúde, porque aí é um pedacinho específico da nossa atuação, que eu acho que é a maior demanda que chega para nós na Defensoria Pública em relação à população em situação de rua, é saúde mental. Então, o que chega para nós? A dificuldade de acesso aos CAPs, e aí, mais uma vez, essa questão das portas abertas, né? Quem, de fato, está de portas abertas para a POP Rua? Acho que é algo que a gente tem sempre se perguntado. Assim, quem, de fato, está de portas abertas? Vim conversando com a Natália no caminho, que, às vezes, a gente está aí nessa luta, nessa perspectiva antimanicomial, no enfrentamento a essa lógica implementada pelas comunidades terapêuticas, mas, muitas vezes, são as comunidades terapêuticas que estão com as portas abertas, né? Então, é algo que a gente enfrenta também. E a principal demanda que chega para nós todos os dias, em grande volume, é a demanda que chega das famílias para internação compulsória. E aí a gente pensar, né, qual que é o papel no âmbito da justiça diante de uma demanda que chega de forma tão volumosa e todos os dias, né? E aí, já para... e outras questões ainda. Pensar, né, como essa demanda de saúde mental expõe, como o sistema de justiça valida essa lógica manicomial, pensar esse marco do desgoverno de 2018, 2022 e os retrocessos no âmbito legislativo. Eu trouxe aí a 3.840, mas teve outras peripécias desse desgoverno, mas essa, sobretudo, que regulamenta essa internação, né, que valida essa internação involuntária. E o aporte financeiro para a expansão das comunidades terapêuticas, que a gente está vendo aí em larga escala, e que o atual governo, aí para poder fazer lobby com a bancada evangélica, continua esse projeto de implementação implementação desta expansão das comunidades terapêuticas. E aí, para encerrar, eu acho que a ideia foi trazer, né, como essas políticas públicas falham, isso vai parar na justiça, né? E aí foi pensando em como cada uma dessas políticas, né, vai deixando de cumprir o seu papel no que diz respeito à atenção à população em situação de rua, e aí pensar nos desafios e possibilidades para o acesso à justiça. O enfrentamento à lógica manicomial, e eu acho que, para mim, hoje, na atuação do serviço social, é o principal desafio, porque a família chega com essa demanda e com uma esperança de que a Defensoria Pública vai ingressar com o processo e que o juiz vai decidir pela internação involuntária compulsória do seu familiar. E aí, como, né, neste momento, a gente consegue fazer enfrentamento a essa lógica, né?
muitas vezes frustrando a expectativa daquela família. E a Defensoria Pública tem isso muito construído, inclusive no que diz respeito à compreensão institucional, da sua função institucional, de que é uma instituição que não corrobora com essa lógica. Então, as famílias que procuram a Defensoria Pública, e hoje eu estou do outro lado, hoje eu consigo entender um pouco melhor esse movimento, porque a família chega para nós com essa demanda de internação e a gente vai devolver essa demanda para a rede. Em algum momento, vocês falharam, né? Então, vamos olhar de novo para essa demanda e ver o que a gente pode fazer para além da internação. Às vezes, a resposta vai ser internação, às vezes sim, mas não sem antes a gente fazer esse esforço de buscar outras possibilidades de atuação junto a essa demanda. O apoio aos movimentos sociais, né, que é algo que a Defensoria Pública tem muito construído institucionalmente, a atuação intersetorial, a atuação no território, acho que esse é um grande desafio para a Defensoria Pública, que é ir até a população em situação de rua, garantir acesso, de fato, né, nos moldes do que o consultório na rua faz. Essa atuação na perspectiva coletiva, a observância da DPF 976 do Supremo Tribunal Federal, que foi solicitar, né, aos municípios que ajustem a sua atuação à Política Nacional da Pop Rua, né? Então, esse é um desafio que a gente também tem, né, na DPF. A defesa dos direitos humanos, combate ao racismo, sobretudo o racismo institucional. O fortalecimento das políticas públicas, eu acho que é um papel importante da Defensoria Pública, fazer esse questionamento visando o fortalecimento dessas políticas públicas. Então, hoje, apesar de não atuar somente com população em situação de rua, assim que eu cheguei na unidade que eu trabalho hoje, eu falei assim, gente, tem uma coisa errada aqui, com esse atendimento da Pop Rua, tem uma coisa estranha. E aí eu chamei a equipe para conversar, falei assim, olha, venho dessa experiência, eu acho que isso aqui está estranhão, assim, não estou conseguindo entender qual que é a lógica desses serviços aqui desse município. E aí a gente começou uma atuação nessa perspectiva coletiva e do fortalecimento da política pública, questionando que lógica essa rede atende, né? E aí nós estamos justamente nesse processo de elaboração aí de uma ação civil pública para uma adequação dessa política no território em que eu atuo. Mas, e aí, reforçando a importância da atuação, essa atuação interdisciplinar, né? Não tinha serviço social na unidade, então precisou, né, ingressar uma assistente social para dar visibilidade a essa inadequação no atendimento. Então, também a centralidade da nossa atuação no que diz respeito à implantação e implementação das políticas públicas. O enfrentamento à criminalização da pobreza, acesso com baixa exigibilidade. Então, nas unidades da Defensoria Pública, é porta aberta para a Pop Rua, eles não precisam fazer agendamento. E é isso, os desafios que eu queria trazer. E aí eu acho que a gente tem um tempinho para dialogar e eu agradeço a atenção e a paciência de vocês. Isso, obrigada. Agora a gente vai abrir para perguntas ou para comentários que vocês queiram fazer. Aí eu só queria pedir para quem quiser falar, para levantar a mão, que a gente vai fazer as inscrições. Aí, se vocês puderem vir aqui na frente perguntar, para a gente conseguir mostrar para a câmera também. Eu queria trazer uma questão para a mesa. Eu faço história aqui na Unesp, né? Então, eu realmente fui ter contato com esse trabalho, né, com as pessoas em situação de rua, pelo GAPAF. Então, sair de um espaço em que eu nunca tinha visto esse debate, né, dentro da faculdade, foi onde eu comecei a realmente ver e estudar e entender isso.
E é realmente chocante, ainda mais quando a gente está trabalhando nisso, a gente vê, né, as realidades que chegam até nós e que a gente enfrenta. E esses dias eu estava mexendo ali no Instagram, aí veio uma notícia que me chocou absurdos, que foi que aconteceu, não sei se foi um senador, um deputado, não sei, um vereador de Curitiba, em que ele propôs, né, no legislativo uma lei, né, em que as pessoas em situação de rua, em que se opuserem à internação compulsória, de fazer a esterilização dessas pessoas, no sentido de laqueadura. Não, é verdade. De laqueadura e vasectomia, né? É vasectomia. Então, assim, foi algo que me chocou muito. E isso, o que me chocou mais é que foi aprovado essa proposta. Eu não sei se ainda está em debate, se ela já foi anulada, eu não sei. Mas foi algo que me deixou muito chocante. E isso tem muito a ver com a questão que eu queria trazer para vocês, para todas vocês aqui, de falar muito sobre isso, dessa formação de políticas públicas para as pessoas em situação de rua, mas dentro desse ambiente totalmente conservador, né? E tem muito a ver com o que vocês falaram também de Franca, principalmente, ser uma cidade em que tem uma grande quantidade de pessoas em situação de rua. Teve uma vez em que eu estava no estágio e eu ainda ouvi do professor em que Franca estava virando a cidade dos moradores de rua. Então, é absurdo. E como realmente essa luta da formação dessas políticas públicas frente a esse absurdo, a essa gestão totalmente conservadora, a esse Estado totalmente conservador, de que não enxerga essas pessoas como pessoas, né? Enxerga como um peso para a sociedade, um peso de funcionamento do país, né? Então, vamos internar essas pessoas, vamos esterilizar para que elas não se reproduzam mais. Então, é cada vez um absurdo atrás do outro. Então, perguntar para vocês sobre como que é esse enfrentamento dentro desse ambiente no Estado, né? Alguém mais gostaria de trazer uma questão? Acho que a gente pode fazer um bloco de questões, alguma coisa. Acho que a gente pode ir debatendo aqui ao longo da mesa. Cara, a sua pergunta é muito boa, né? Pensar... Mas eu fico pensando que o cenário ele é tão devastador, tão preocupante, que a nossa briga está sendo para preservar o que a gente tem. Eu não sei se a gente, tanto que essa ADPF que eu trouxe, que é algo que a gente tem trabalhado em cima dela, né, foi algo que o STF soltou no último ano, pedindo para que os municípios se adequem, se adequem à política nacional da Pop Rua. É só. E, assim, está sendo a maior trabalheira. Então, assim, eu acho que eu respondo à sua questão com essa reflexão que talvez seja um passo atrás. Eu acho que, nesse momento, a gente não tem condições objetivas de avançar muito. Eu acho que a nossa luta, nesse momento, está sendo para preservar aquilo que a gente conquistou, porque está na mira, né? Quem está observando hoje, por exemplo, a campanha dos candidatos aqui do município, eu não estou morando aqui, eu cheguei hoje, eu fiquei horrorizada, né? Então, é um cenário de desmonte, né, de barbárie. Então, eu não entendo que a gente tenha espaço para muitos avanços, eu acho que a gente está, infelizmente, num processo de resistência mesmo, para tentar garantir. Porque muito do que a gente observou de retrocesso no último governo, o governo atual não se manifestou.
e, muito pelo contrário, tem implementado essa lógica, né? Então, acho que a gente está num momento de tentar preservar o pouco que a gente conquistou, obviamente, sem perder de perspectiva de que a gente precisa avançar, mas talvez a gente não consiga avançar muito nesse cenário. Eu acho que, quando eu penso um pouco nesse assunto, eu concordo muito com o que a Elaine disse sobre a gente ter que preservar o que a gente tem, e é o que a gente mais vê assim, no nosso dia a dia, porque, como ela mesma trouxe, aqui no município de Franca, eu, dentro do meu serviço, teve muito esse debate, como que a gente ia responder a tudo isso, e, em conjunto, os serviços aqui da assistência que atende a Pop Rua se juntaram e fizeram uma carta, né, explicando para a justiça que isso é uma ameaça que não tem nem como dar continuidade, porque o Centro Pop é como se fosse o CREAS, um acréscimo do CREAS, né? O CREAS, é o centro especial, e não tem como você não ofertar o serviço para essas pessoas, porque tem uma luta muito grande atrás disso, não é sobre... Aqui a gente escuta muito de pegar e levar para uma chácara, né? Pegar todos eles, colocar tudo dentro do ônibus, levar para uma chacrinha, aí lá eles vão trabalhar, e, vai ser incrível. E, é um absurdo, para a gente é terrível escutar isso, e a gente escuta, sempre. Então, a gente luta muito com isso, direto, tenho que, eu não tenho serviço, aí vem, alguém vem falar, e eles vêm com essas ideias, e eu tenho que sempre estar, é direito dela, ela tem o direito de estar na rua, ela tem o direito de estar onde ela quiser, ela tem o direito de procurar a saúde se ela quiser, ela tem o direito de procurar os acolhimentos se ela quiser, inclusive ela tem o direito de não querer nada, Então, a gente, faz muito com isso. Acho que essa nossa lei não vai para frente, não. Acho que é, um retrocesso muito grande. Eu acho que é só complementar mesmo. Os meninos já debateram, já falaram bastante. Assim. Eu acho que a gente está num momento histórico que está aparecendo as divergências mais claramente, né? E a Pop Rua, ela é a expressão da questão social, né? Ela é a expressão. E aí a gente tem aquela coisa, o capitalismo avança, a gente tem o neoliberalismo no seu maior estado, aprofundamento, a galera ganhando muito dinheiro, e a gente nem sabe se existe essa galera. E aí a gente tem do outro lado a sua expressão. Né? Então, a Pop Rua é um fenômeno que só tende a aumentar. Né? Então, quando fala assim, essa Franca é a cidade da Pop Rua, toda a cidade, toda eleição, todos os municípios estão debatendo isso, São Paulo, aqui, todo mundo detesta a Pop Rua. Então, acaba que vira um bode expiatório da sociedade, né? Como se fosse o problema, e não é o problema, eles são consequências. E aí esse vereador ele foi bem infeliz, né? Que aí, quem se opuser à internação compulsória? Primeiro que já é compulsório, né? A gente já tem a luta e o enfrentamento de não tem que ser pela justiça a internação. Até há pouco tempo estava discutindo o fechamento dos manicômios judiciários. Eu espero que feche mesmo. E aí tem alguém que está falando, não, tem que internar compulsório, e se não quiser, vai ter uma penalidade ainda, que é uma penalidade histórica também, é uma discussão histórica no movimento da população em situação de rua, que é uma população que você não pode ter filho, você tem que ser estéril mesmo, porque eu não quero que você procrie. Né? Assim, o que é isso? Então, e aí, concordo com a Elaine, principalmente, a luta é por manter o que tem, é uma luta de resistência. E eu acho que a gente tem que se embasar cada vez mais, embasar teórico, político, saber o que está falando, com quem está falando, porque não está fácil. Eu acho que é isso. Né? É um momento de resistência. Alguém gostaria de trazer mais alguma questão?
Aqui. Eu escrevi a minha pergunta aqui para me situar melhor para perguntar para vocês, mas a minha pergunta é para a mesa, quem de vocês se sente mais confortável para responder. A gente sabe que a população em situação de rua, ela já tem os seus direitos muito negligenciados, e eu queria saber sobre as mulheres em situação de rua, o que elas passam, né, porque é ainda pior. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre as necessidades que elas têm e que não são atendidas, o que chega em relação a ela no trabalho de vocês e etc. Vamos fazer daqui para lá agora. Mulher em situação de rua é um dilema, né? É um dilema porque ela é uma mulher, e ela tem todas as questões de uma mulher e que tá na rua e está dentro de uma cultura machista, né? Então, pensando em termos de saúde, gente, não tem acesso a direitos básicos de saúde menstrual, por exemplo, tem limites aí, tem limites quando ela é uma mulher com filhos. Ai, pelo amor de Deus, não pode ter filho na rua, não pode, tem que ir para algum lugar, tem que ser acolhida, ou tem que ser ou retirada a criança dessa mulher. Uma mulher usuária de drogas ou substâncias que está na rua e que está gestante. Então, quando é mulher, parece não, existe um cuidado maior, mas existe também um tirar o querer dela. Eu vejo isso principalmente no cuidado a gestantes, tá? Existe um debate aqui, existem práticas de retirada dessa criança, geral, né? De retirada desse recém-nascido nos hospitais. Então, ela nem é dada a oportunidade, ou vamos tentar, né? A tentativa delas maternar, delas ser mãe. Nem perguntaram para ela se ela queria maternar, só retiraram. E aí, ou vai para alguma família, ou vai... E aí, me mobiliza, porque recentemente eu tive uma gestante que eu lembro de ver ela na Santa Casa, pós-parto, e me emocionou muito, eu saí muito mal de lá. Foi uma que a gente tentou a todo custo, vai dar certo, estava com um companheiro, e vamos tentar os dois juntar num lugar, e vamos garantir que vocês sejam uma família, não sei o quê. Aí deu, enfim, idas e vindas, permaneceu na rua, chega no hospital, já foi adicionado família extensa, que era de outro município. E aí eu pergunto para ela assim, mas você não quer ficar com essa criança? Ela já não tinha uma, tá? Já era a segunda. Você não quer ficar com essa criança? Você não quer? Sua mãe já tinha falado que queria. E aí ela chorando, ela fala para mim que ela talvez é melhor que ele vá para o tio lá, para o meu tio é melhor, eu não vou ter condições de cuidar mesmo. E ela chorando, né? Então, essas realidades é o que acontece. Aí tem o outro também, aí tem violência contra a mulher, que a violência contra a mulher parece que eu acho que vocês falam mais disso depois, mas acho que é quase que normalizado, né? A mulher tem um companheiro, normalmente, um companheiro que é o protetor dela, mas, ao mesmo tempo, é o violentador dela. É o protetor de outros homens que estão na rua, mas ela precisa dele, e ela dá em troca coisas que, às vezes, ela nem quer. E isso acaba sendo um tanto normalizado. Eu acho que as meninas complementam agora. Eu acho que, dentro da nossa assistência, o que chega mais realmente são, as expressões do machismo. É sempre, a mulher em situação de rua, ou ela vou colocar como vítima, mas, não literalmente, mas ou ela é vítima, ou ela é a chefe. E geralmente são vítimas, porque a rua é muito agressiva e a agressão contra a mulher realmente é
muito normalizada assim entre eles e tipo muito que a gente escuta é eu apanho dele, mas eu não estou apanhando dos outros. Então, é sempre esse lugar de, tipo, eu apanho dele. Mas se eu não estou com ele, tem outros 10 que estão me batendo. Então, tipo, é sempre esse lugar. E justamente por isso, entra tipo, esse machismo, porque o homem se coloca muito como se fosse propriedade dele, aquela mulher ali. E aí, tipo, ela não pode ameaçar que ela vai terminar com ele, porque a partir disso ela vai ser violentada de novo. Então, acho que é mais nesse sentido. Chega também muito sobre a questão da saúde. Sempre que a gente vê, tipo, uma mulher, tipo, a gravidez, principalmente, a gente sempre tem que acionar a saúde, a gente sempre tem esse cuidado de articular entre as redes mesmo, para falar, tipo, existe uma pessoa que está em situação de rua e ela está gestante, porque é nesse lugar que a rede toda tem que se mobilizar para tentar tipo, ajudar essa mulher. Então, tipo, para que não ocorra essa retirada das crianças dos hospitais. Né? Então, acho que é mais essa né, que a gente encontra e é bem difícil lidar com uma mulher em situação de rua. É um lugar que machuca muito e, tipo, a gente tenta, tipo, conversar e, tipo, e elas entendem o que a gente fala em relação à violência, tipo, elas entendem que elas estão ali como um objeto, tipo, como se o homem fosse proprietário dela, mas porque ela realmente sabe que desse jeito é melhor. Eu acho que as meninas já falaram bastante, assim, acho que sua pergunta é muito boa, porque a violência de gênero é muito presente e, como elas falaram, é algo que rebate também né, em nós, enquanto trabalhadoras. Então, é muito duro se enxergar também nelas, nesse lugar. Eu acho que existe também uma questão importante das pessoas que vivem na rua e vivem da rua nesse contexto. Então, acho que tem uma realidade de mulheres trans também bastante importante, que também vivenciam de forma muito expressiva a questão da violência. E aí, pensando que é uma mesa que está abordando a questão das políticas públicas, eu fico pensando que existe uma lei que garante proteção à mulher em situação de violência e que a mulher em situação de rua nunca acessa. Né? Não acessa a Lei Maria da Penha, não acessa casa-abrigo, né? Ou esses abrigos sigilosos para mulher em situação de violência, elas não, muito dificilmente elas chegam nesses lugares. Né? Então, mais uma vez, evidencia né, essa falha, essa insuficiência né, das políticas públicas voltadas aí para a pessoa em situação de rua. E muitas outras questões que a gente já falou aqui, questão da castração desses corpos. E aí a gente tem feito também esse debate. Eu acho muito importante também que nós que estamos na ponta, que a gente tenha tranquilidade para entender que alguns debates demoram um pouco mais para chegar na ponta. Né? Então, nós estamos debatendo no âmbito da universidade, estou falando isso para a Natália, a gente debate algumas questões no âmbito da universidade e que, às vezes, a gente não consegue, demora mais tempo porque a gente tenha condições de materializar. Por exemplo, a gente já está debatendo um tempão sobre essa questão da esterilização desses corpos. Era uma prática muito comum que essas mulheres com muitos filhos fossem encaminhadas para a laqueadura. Hoje, a gente, depois de um debate muito intenso, isso chegou para nós. Né? Mas aí eles foram encontrando outras formas. Né? Tem o tal do Implanon lá, que é um contraceptivo que o pessoal quer porque quer implantar em todas as mulheres em situação de rua. Né, pensando que aí é mais uma estratégia de controle desses corpos. A gente está com esse debate nesse lugar, e talvez demore um pouquinho mais para chegar na ponta, mas vai chegar, né, de respeito à decisão dessas mulheres, eu acho que a Nath falou, né, respeito às decisões dessas mulheres sobre os próprios corpos. Então, eu acho que é isso. É muito desafiador. Na minha pesquisa, eu trouxe alguns dados sobre violência. A ficha SINAM, né, que é uma ficha de preenchimento compulsório,
evidencia que, por exemplo, hoje, né, e foi trago aqui, né, os dados de que menos de 20% da população em situação de rua é formada por mulheres, né? Tem alguns dados mostram 20, outros um pouco menos, mas é menos de 20% da população em situação de rua é composta por mulher. Mas o sistema SINAM evidencia que 40% das vítimas de violência na rua são mulheres, né? Então, menos de 20% de uma população é vítima de 40% de todas as situações de violência. Então, isso evidencia, né, a expressão de gênero, a violência de gênero nesse contexto. Então, eu acho que é isso. É algo para a gente pensar, que toca muita gente, que precisa, assim, ter um olhar bastante cuidadoso para as demandas que se apresentam a partir da realidade das mulheres. Eu queria só fazer uma pergunta, na verdade, que a gente falou aqui das políticas de Franca, do acesso à saúde e tal, mas eu queria saber sobre o acesso à educação, né, que aqui no GAPAF a gente tem as oficinas de alfabetização, que recebe a galera do Centro Pop, né? Não é uma alfabetização que a gente faz, é mais um processo de letramento para essas pessoas que já são alfabetizadas, mas para ter esse estudo e esse acesso mesmo à leitura, o conhecimento crítico, ao diálogo. A Manuela pode falar até mais sobre isso, né, que ela está presente nas oficinas, mas se tem políticas públicas em Franca de acesso à educação, né? Inclusive, lá no abrigo, a gente está tendo muitas crianças lá, inclusive. Não sei se essas crianças estão tendo acesso à escola. Pessoas mesmo também que estão no abrigo e talvez não tenham um diploma, um acesso à educação básica, né? Porque o acesso à educação tem tudo a ver com o acesso à moradia e o acesso à saúde, ao trabalho, e a gente vai falando de coisas, mas é tudo uma linha só, é uma interdependência muito grande. Eu queria perguntar sobre isso. Eu não tenho muito a falar, então vou falar primeiro, e já passo para as meninas, que eu acho que elas vão ter condições de elaborar melhor. Mas eu acho que é uma provocação importante. O acesso à educação, assim como acesso à cultura, né, e outras políticas que são super importantes, às vezes são tratados como perfumaria. Sobretudo porque eu acho que a gente não está aqui, né, romantizando o rolê, não, mas a gente sabe que a questão da fome bate primeiro, né, a questão da violência bate primeiro, né? Então, aí é mais algo que eu penso muito, assim, como garantir acesso a políticas tão importantes como educação, como cultura, lazer, num contexto tão duro, sabe? Então, é mais uma reflexão do que uma resposta mesmo. Ontem, na hora que eu estava pegando os dados, eu dei uma passada e eu vi que 90% da população em situação de rua era alfabetizada. Então, eu pensei nisso porque eu falei, nossa, isso é uma coisa boa, assim. Eu achava que era um pouco maior, assim, né? Mas aqui em Franca, a gente acha que não tem nenhuma política assim, junto com a educação. O que a gente mais recorre aqui é ao EJA, né, que completa o ensino fundamental 2, não é? Até o 9º ano, se não me engano. Até o 9º ano. E o que mais tem aqui em Franca são os cursos, assim. A gente recorre bastante aos cursos e ao EJA, quando a pessoa tem o interesse no diploma, assim, do ensino fundamental. Mas aqui em Franca, falta bastante, e falta, inclusive, incentivo para que as pessoas estudem. Eu acho que é uma falha, assim, da assistência no geral. Tanto que eu estava no serviço um dia, gente, eu estava trabalhando, eu estava no atendimento,
E em nenhum momento, assim, eu expus que eu era do GAPAF, nada, e a pessoa estava ali atendendo. Aí ele falou, tipo, nossa, eu quero muito voltar para o abrigo, porque lá tem os negócios e tal. E ele falou que ele estava frequentando aqui, junto com o Centro Pop, e ele falou muito bem da alfabetização. Então, tipo, isso foi uma coisa muito incrível. E eu fiquei, tipo, nossa, sério? Que legal. E, tipo, ele falando, tipo, nossa, as meninas são muito legais. Aí a gente vai lá para a Unesp, eles buscam a gente no Centro Pop. E foi, tipo, uma coisa muito gratificante para mim também. Mas eu acho que, tipo, o GAPAF tem atuado bastante, tipo, e eles falam um para os outros. Eu acho muito legal, porque, tipo, foi uma coisa que cresceu bastante entre eles e eles gostam muito. Mas dentro da assistência mesmo é só o EJA. Eu não sei se eu tenho muito a acrescentar. Eu até falei para a Rafa aqui, enquanto a Elaine falava, eu vou falar assim, não tem. Pronto, só isso. Porque, realmente, não consigo ver discussão com a educação. É uma provocação importante, inclusive. É uma provocação importante e eu acho que a gente tem que refletir até na prática isso. Porque a gente coloca a Pop Rua como... da assistência, então tem que ir para o abrigo, tem que ir para o Centro Pop, tem que ir da saúde, tem que... ele precisa de medicar, né? Assim, precisa de medicação agora para conter alguma coisa. Ou procura uma internação. E aí coloca só nesses lugares e não coloca numa política de uma educação mesmo, né? Sabe se quer voltar a estudar ou não? Eu acho que o moradia primeiro, assim como o abrigo, tem potenciais importantes. O abrigo, por conta do GAPAF, eu acho que é da hora o trabalho de vocês mesmo lá. Eu também já ouvi isso em outros momentos. E o moradia, eu estou lembrando agora de um usuário que hoje ele está numa casa, pelo Moradia Primeiro, né? E ele voltou a estudar e ele está fazendo curso de cuidador também. Que ele quer ser cuidador para posteriormente. Então ele tem um plano. Eu acho que essas coisas são legais, assim. Então olhar para isso. Mas falar assim, em política de educação não tem não. É isso. Nossa, eu estou pensando muitas coisas agora, assistindo a mesa, assim. Fiquei pensando também sobre o que a Marina falou, do comentário da questão da laqueadura, né, da Câmara Municipal lá de Curitiba, que eu estava lendo os comentários do post, né? Porque eu fiquei, assim, chocada, né? Então, mas, assim, tinha um comentário que me chamou muito a atenção de uma mulher que estava falando que ela esteve em situação de rua e que o ponto de virada dela, que ela conseguiu sair da rua, foi quando ela engravidou, justamente. Então, a importância disso, né? Porque muitas vezes o primeiro momento que a rede vai olhar para essa mulher é quando ela engravida, porque tem nessa realidade conservadora que a gente vive, o que vale é aquela criança que está lá dentro e não aquela mulher que tem todas essas violências naturalizadas, né, normalizadas, que vai sofrer, mas de repente tem algo muito valioso dentro dela que precisa ser protegido, e aí de repente ela não pode mais ficar nessa situação que ela estava há muito tempo, porque antes só com ela estava tudo bem. Sim, ela pode voltar para a rua. O importante é salvar a criança, né? Enfim, sim. Então, essa questão. E sobre a questão dessa provocação, né, que a Marina fez em relação à política de educação, uma coisa que eu sentia muito estagiando lá no Centro Pop era como a política de assistência, os profissionais ali estavam num lugar meio de tapar buracos. Então, é muito difícil você pensar na ampliação dos direitos dessa população quando você está, cada dia, com uma equipe pequena, com uma demanda nova, mesmo que articulada em rede, mesmo que exista uma rede para essas demandas, né, chega muita coisa. Então, é isso
que a Elaine falou da perfumaria, né? E é uma urgência tão gigantesca para tudo que é muito difícil você pensar no que vem depois, do prato de comida, como que você vai fazer... Porque, assim, eu, pelo menos, visualizo hoje em dia a educação como a única saída que a gente tem. Por mais que, assim, seja difícil, né? Porque... por exemplo, estou formada e desempregada, né? Enfim, mas, por exemplo, eu visualizo a educação como o único caminho para a gente, inclusive de emancipação, né? Paulo Freire fala sobre isso, enfim. E como que ele é deixado de lado diante dessas urgências do mundo do trabalho, do capitalismo que o neoliberalismo provoca, e aí isso vai ficando para depois, para amanhã, e nunca chega, né? Esse amanhã, assim. Então, são coisas que eu acho que acabam sendo negligenciadas, assim, e que muitas vezes não é valorizada, né? É legal a gente ouvir essas coisas do GAPAF, né? Me deixa muito feliz também, como uma pessoa que participou, que me dediquei ao projeto, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é muito triste que o GAPAF seja a única referência que tem, porque é um grupo de extensão, não é política pública. Não tem que assumir o papel de uma política pública. Então, deveria existir para que esses direitos sejam garantidos, né? Tem muita coisa ali no círculo que você colocou no seu slide, né? Que a Política Nacional para a População em Situação de Rua deve garantir, que é deixada de lado diante dessas emergências, assim. Então, enfim, foram coisas que eu fui pensando. Nossa, Isa, você falou um negócio sobre mulher gestante que eu discutia muito com a assistente social que trabalhou comigo. Que eu falava assim, eu ficava no ódio, né? Assim, eu falava assim, mas, gente, se for ela é um start, sabe? Assim, é a virada de chavinha de sair, e não só da rua, mas de se cuidar, de fazer planos, de ter objetivos, de procurar algo diferente, sabe? E aí não deixou. Então, ou parar de usar, ou enfim, ter... Exato. Exato, porque ela vai conseguir pensar, né, as coisas estão chegando nela, ela vai conseguir sonhar, ver um futuro, né, de alguma forma, alguma coisa, né. E eu só fiquei pensando na sua fala que o GAPAF, ele é um grupo de extensão importante. Eu acho que a universidade tem um papel importante, bem importante, né. Assim, eu acho que deveriam existir vários GAPAFs aqui dentro. Não só um, mas... E talvez a gente precisa pensar, e agora falo enquanto estudante também, talvez provocar poder público, provocar esses outros lugares, porque, olha só, uma mesa sobre pop rua, quem é chamado? Assistência, saúde... Aí a Elaine conseguiu trazer hoje o acesso a direito sócio-jurídico, que aí já é a ausência de todos os outros, que vai chegar nela... Então, a gente precisa, talvez, provocar, né? Galera da cultura, galera da educação, o que vocês estão fazendo para Pop Rua? Vem aqui, eu vou discutir com a gente. Eu acho que falta, talvez... Sim, mas esse foi só um pensamento, sonho, né? Deleusador aqui. Mas era só isso que eu pensei na sua fala, Isa. Eu acho que me provoca muito essa questão da gestante, sabe? Você estava falando, né, que ela tem valor enquanto está gestante, né, quando os olhos estão voltados para ela. E como essa criança, que, em geral, é uma criança que já vai nascer nesse contexto de pobreza, em geral, crianças pretas, elas perdem valor assim que nascem, né? Depois que nascem, não tem importância nenhuma, assim, enquanto... Né, mas né, tem importância para responder essa pauta conservadora, né? Então, é algo que a gente precisa enfrentar. Eu acho que é algo que a gente precisa enfrentar, porque
porque eu acho que, e aí volto na questão, né, sobre esse contexto político, nós estamos enfrentando um momento de avanço do conservadorismo, sabe? E eu acho que eu vim com um discurso muito pessimista, assim, eu não queria que vocês levassem isso da minha fala, em geral, minha fala não é assim, mas talvez em outros momentos eu trago mais da minha atuação na saúde, da minha pesquisa, é algo que me encanta e me deixa mais esperançosa. A minha atuação no âmbito da justiça é esse lugar da falha das políticas públicas, e aí eu acabo trazendo essa perspectiva um pouco mais pessimista, mas pensando que é o desafio que se dá para nós, e que eu acho que a gente não pode perder também de perspectiva, que é algo que está relacionado à nossa sociedade, então que a gente também não perca de vista que a nossa luta também é por uma outra sociabilidade, sabe? Acho que a gente fica nesse discurso de pensar em estratégias, políticas públicas, mas entendendo também que, no contexto do capital, não tem muito que a gente pensar de grandes transformações. Eu acho que a gente, sobretudo nós, enquanto assistentes sociais, a gente trabalha com aquilo que se dá no cotidiano, né, e aí não é nenhum discurso fatalista, não, mas para a gente não perder de vista, de perspectiva, né, o olhar crítico para uma sociedade que vai se alimentar e se retroalimentar dessas desigualdades, né? Acho que é isso. Boa noite, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer as falas de vocês. É muito bom escutar, tipo, a categoria profissional, né, falando com a gente. Eu me emocionei muito com o que a Natália colocou do Diário de Campo. Estava chorando ali. E aí eu queria fazer uma pergunta que vai mais para esse lado de afeto, assim, nessa questão. Como que vocês fazem para trabalhar mesmo tentando remediar esses conflitos do pessoal conservador, até para uma própria segurança do seu trabalho e da sua pessoa individual, e também o conservadorismo com os usuários, porque nessas últimas oficinas do GAPAF a gente vem tendo esse desafio muito grande, né? Porque a gente vem abordando tópicos que têm muito a ver com o capital, enfim, todos esses problemas, essas questões. E aí eles apresentam muitas falas conservadoras e é muito difícil para a gente trazer essa criticidade para eles, né? E eu queria saber de vocês. Obrigada. Eu acho que eu vou tentar pensar um pouco por partes, né? Uma pergunta um pouco com partes. Em relação a, tipo, a segurança, hoje mesmo aconteceu, tipo, uma situação extremamente chata comigo. Era, tipo, 8 horas da manhã e o telefone tocando, né? Eu falei, não, vamos lá, né? Vamos atender o telefone. Aí tipo, era um munícipe, ele estava, tipo, extremamente revoltado, porque tinha algumas pessoas em situação de rua, num terreno público, em frente à casa dele, e essas pessoas estavam fazendo a coleta de reciclagens. E ele reclamou do cheiro, falou que ele ia pegar todos os lixos que estavam em frente à casa dele e levar em frente à prefeitura, 8 horas da manhã. E falando que, tipo, do uso de drogas, e falando do tráfico de drogas, e que ele tem 2 filhos pequenos, e que estava correndo segurança. E reclamando do cheiro, falou que não conseguia nem comer na própria cozinha, porque, tipo, eles estavam recolhendo lixo ali, tipo... Olha o absurdo. Aí eu peguei e não, eu falei, tipo, olha, a gente é da assistência. Primeiro porque ele estava falando denúncia, tipo assim, estou denunciando, não sei o quê. Eu falei assim, olha, eu estou na assistência, aqui a gente não pega, né, a denúncia, mas você pode me passar o seu endereço que a gente passa lá, né? Aí eu falei, tipo, a gente trabalha junto com o Centro Pop, a gente oferece o serviço de acolhimento, mas caso a pessoa não queira ir, a gente não realiza nenhum tipo de retirada. A gente pode acionar, né, o meio ambiente, a gente pode avisar a guarda, né, se você está correndo algum tipo de segurança, e aí é isso. Aí o cara me pega e me fala assim, né, a ligação está gravada. Aí eu falei, tipo assim, né? Aí ele falou assim, você está falando que vocês vão vir aqui resolver hoje. Aí eu assim, né?
Eu falei que a gente vai passar e hoje a gente vai acionar os órgãos responsáveis. E ele assim, não, porque eu vou passar a ligação para o prefeito, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí eu só, tipo assim, né? Tá, a gente vai fazer o nosso serviço. Tipo, peguei e desliguei. Aí, nisso, eu fiquei pensando, tipo, só depois que eu pensei que eu deveria ter falado, tipo, nossa, eu não te dei autorização para você gravar, tipo, eu poderia ter desligado e continuado. Só que, nesse, assim, na hora que ele falou, eu senti, tipo, eu falei, eu preciso, tipo, expor o serviço, eu preciso falar o que a gente vai fazer, e eu acho que, tipo, que dessa forma eu consegui me proteger, tipo, de uma exposição, e proteger o serviço também, porque tipo, ele estava jogando uma bomba assim, no nosso colo, e tipo, o que a assistência vai fazer com o tráfico de drogas? Não vai fazer nada com o tráfico de drogas, tipo, nada. Aí, em relação a, tipo, aos atendidos, direto, tipo, acontece, da gente está na rua, a gente está lá realizando o atendimento, aí passa uma pessoa e fica tipo, eles não querem nada, eles não querem nada. Aí, tipo, eu sempre paro o atendimento, eu sempre falo, tipo, com licença, eu estou atendendo, tipo, aí eu pego, vou com a pessoa e, tipo, nossa, tipo, sinto muito, tipo, eu acho que esse respaldo assim, é muito importante para eles, até para não ser eles que precisem se defender, eu sempre, tipo, com licença, tipo, eu estou trabalhando. E eu esqueci agora, qual que era o último tópico? Nossa, é bem difícil, porque, tipo, às vezes a gente tá lá realizando atendimento, e a gente, tipo, vamos... Você não tem interesse de ir no abrigo? Você não tem interesse de ir no Center Pop? E ele, tipo assim, não, lá é tudo drogado, tudo não sei o quê. Tipo, eles mesmos não têm uma visão, tipo, deles mesmos, e, tipo... A gente tenta trazer, tipo, não, tipo, não é assim, tipo, mas é uma questão muito enraizada. Eu acho que é um problema, tipo, até... Acho que envolve um pouco da autoestima, porque a partir do momento que, tipo... Eu acho que não quer aceitar a realidade que está, então, tipo, repulsa. Então, eu acho que é mais nesse sentido, e, tipo, acho que é um trabalho que a gente tem que ir fazendo, assim, tipo, de passinho em passinho e ir trabalhando com ele. Tipo, não é assim, tipo, lá você vai conseguir, tipo, ter acesso a outras coisas, tipo... Então, acho que vai mais nesse caminho, assim. Eu estava pensando em histórias aqui também. Eu acho que o consultório na rua recebe menos essas ligações, a abordagem social ela sofre, eu imagino, né? Mas recebe alguns casos do tipo, aquela pessoa tem que ser internada, né? Assim, às vezes está em surto, está andando, não fala com ninguém, realmente tem um quadro psiquiátrico ali, de repente tem uma esquizofrenia e tal. E aí, as pessoas ao redor, sei lá, comércio, tem um caso recente agora, né? Que o comércio do lado, mas vocês não vão internar? Vieram para internar ele? Vão internar porque precisa internar, né? Tem que sair dali, tá atrapalhando os meus clientes entrarem na loja, sabe? E até a leitura da equipe nem é de internação, muitas vezes, é tipo, vamos tentar fazer a medicação ali, porque tá ok. Ele não tá, não parece... Pelo menos ele falou que está atrapalhando os clientes, mas todo o resto falou que ele não está atrapalhando ninguém, está atrapalhando a ele mesmo. Talvez não está comendo, tomando água, nem nada. Mas está trazendo prejuízos para ele. Mas aí tem essa emergência, né? E eu acho que para o consultório chega muito isso, chegou de gabinete, inclusive, né? Assim, vai lá na praça, tal horário, e leva a pessoa para tal lugar, que ele precisa ir para algum lugar. E a gente não é um serviço de transporte. A gente tem que falar isso o tempo todo. A gente não interna e a gente não é um serviço de transporte. Nossa, qual foi o do meio que você falou? Qual foi o segundo tópico dela? O preconceito das pessoas. Isso acontece também. Estamos lá atendendo em alguma praça, e aí às vezes chega alguma pessoa que está passando na praça também. Você pode aferir minha pressão? Você pode... Ou campanha de vacinação, que a gente já fez. Eu não tomei também. E aí, explicar para as pessoas que a gente é um serviço que está ali para a população em situação de rua, tem que ficar alguém da equipe fica por conta dele. E ultimamente eu não estou muito paciente com essas pessoas, eu mando alguém. Assim,
E aí tem que fazer toda uma educação mesmo, explicar o serviço ali. E, às vezes, a gente explica já falando assim, mas onde você mora? A UBS do seu território, para apresentar um pouco a rede ali. Procura, tá, UBS. Então, a gente também dá essa saída, esse nó, assim, né? E sobre o conservadorismo dos usuários, eu acho que isso é uma questão. É uma questão, e aí eu queria trazer um aspecto que a Rafa não trouxe. Somos mulheres que atendem homens em situação de rua. E, nossa, como confunde as coisas. Já fui pedida em namoro, nossa, vai ser casada, né? Assim, e aí tem todas essas nuances que a gente tem que lidar e falar, né? Olha, não estou aqui por isso, estou aqui porque eu trabalho, e explicar. Eu trabalho, sou psicóloga, trabalho no SUS, ou trabalho no consultório na rua. Então, você tem que lidar com isso. Sobre você falou, né, que está discutindo capitalismo, né? Eu ia sugerir para trazer para eles assim, mas vocês têm dinheiro para comprar, né? Assim, trazer para a necessidade mais deles mesmo, que eu acho que é isso. Falar de, às vezes, discussões muito amplas, a gente tem que trazer para o pequeno ali, para a terra, né? Para o chão. Às vezes ajuda, às vezes não, né? Aí vai de... Mas era isso que eu queria falar. Não, só rapidamente, assim, acho que vocês já falaram tudo. Eu fico pensando muito nesse fenômeno do conservadorismo que chega à classe trabalhadora, sobretudo as mais empobrecidas. É um fenômeno que a gente está observando, assim, na nossa sociedade como um todo, né? A população em situação de rua não está alheia a isso. O que a gente mais vê é pobre de direita, preto de direita, de extrema direita. Então, assim, eu acho que a Pop Rua não estaria alheio a esse fenômeno. E eu acho que tem um processo de auto-ódio também, né? Eu acho que ninguém ensinou que eles são sujeitos de direitos, que a vida deles tem valor, até porque o que eles vivenciam todos os dias é o contrário disso, né? Então, acho que existe, muito provavelmente, um processo, um fenômeno de auto-ódio também, né? Então, e é um processo bem complexo lidar com isso, né? Desejo aí boa sorte para quem está atuando diretamente aí na ponta, né? Se alguém mais tiver alguma pergunta ou... É que seria melhor, mas se você quiser, pode falar daí. Em primeiro lugar, queria agradecer, porque eu saí de Jabuticabal para vir ver a Natália. E, assim, gente, eu sou natural de Franca. Mas sabe que, apesar de a gente ter uma cidade extremamente conservadora, ainda o fato de ter consultório na rua faz com que Franca seja muito mais... trabalhe de uma forma muito mais integrada e longitudinal e multiprofissional que outros municípios. Então, minha experiência assim, profissional e de formação é Araçatuba e Jabuticabal, cidades muito pequenas. Então, da mesma forma que o grupo de extensão de vocês fica muito responsável por fazer várias interlocuções e educação em saúde com essa população, a Unesp de Jabuticabal e de Araçatuba também. Então, assim, o que eu vejo que, em Jabuticabal, pelo menos, que eu tenho atuado mais agora, a gente tem o CRAS, o CREAS muito sobrecarregados, e aí, amanhã, por exemplo, precisava de os ACS, ou o pessoal da Estratégia de Saúde da Família, ir no CRAS falar sobre o Outubro Rosa. O pessoal não se conversa, assistência e saúde. Pediram para que eu, representante Unesp, falasse com alguém da estratégia para levar alguém do CRAS para fazer uma abordagem com esse pessoal. Então, assim, a gente está tão distante de uma realidade integral mesmo. Mas a minha pergunta é a seguinte. Aqui em Franca, ou na experiência de vocês conseguem perceber a população em situação de rua numa nuance, assim, junto com os recicladores, com a atividade de reciclagem? Porque, assim, eu comecei meu doutorado trabalhando com pessoas em situação de acumulação de objetos e animais. Aí, nisso,
acabei pulando para um segundo público, que é o reciclador. Porque, querendo ou não, dependendo da complexidade e dependendo também dos gatilhos emocionais, ele deixa de ser um reciclador e passa a ser uma pessoa em situação de acumulação. E aí, nisso, a gente acabou também encontrando a população em situação de rua. Mas, como a gente não tem um consultório na rua, a gente não tem políticas públicas tão evoluídas quanto Franca, acreditem ou não, a gente acaba ficando nessa dificuldade de tentar levar essa assistência para quem está na reciclagem, ao mesmo tempo em situação de rua, e tentando fortalecer saúde, assistência e até essa parte econômica, porque daí essa reciclagem vai acabar sendo a única fonte possível de renda, ou pelo menos de alimentação diária, né? Como que é essa visão de vocês, reciclagem e pop rua aqui em Franca? É isso. Obrigada, meninas, foi excelente. E esse é um debate, nossa, que me toca muito profundamente. Eu nunca consegui me aprofundar ou estudar, mas a minha família tem uma atuação de militância nessa área. É engraçado, eu nunca consegui estudar sobre, né? Meu pai fundou uma cooperativa que tem um trabalho super importante na minha cidade, e isso é algo que eu nunca consegui me debruçar. Mas é algo que as pesquisas evidenciam muito, né? Eu fiz esse debate num dos primeiros artigos que eu publiquei, que é o lugar da população em situação de rua enquanto classe trabalhadora, né? Fica muito nesse lugar, e aí trazendo a teoria em Marx, do lumpenproletariado, que seria um grupo que é desprovido totalmente da capacidade de produzir riqueza, e não é isso que a gente vê, né? As pesquisas mostram que estão, sim, inseridos no contexto, no mundo do trabalho, mas nesse contexto super precarizado. E aí, você me trazendo, há umas 2 semanas eu atendi um usuário, e que ele falava do trabalho dele. Mas ele falava com tanta emoção, ele chegou a chorar. Ele falou assim: eu amo meu carrinho, e eu quero ir para o abrigo, mas eu não posso levar ele. Eu amo meu carrinho, né? Então, para a gente entender, né, que o debate sobre o mundo do trabalho e o lugar do coletor, né, do reciclador, é muito importante. Eu acho que falta, né, a gente olhar para isso também. Não tenho assim uma resposta para te dar, mas eu acho que é uma provocação importante. Talvez num outro momento eu consiga me debruçar sobre isso, né, sobre essa inserção no mundo do trabalho a partir de uma atuação que impacta economicamente essa população, mas que tem um rolê, um debate aí no âmbito socioambiental, que é super importante também, né? Então, enfim, super bacana. Legal. Eu acho que são bem ligados, assim, a reciclagem e as pessoas em situação de rua. Eu vejo muito, tem muitos atendidos que fazem com a frequência, que a gente sabe, inclusive, que os horários que se a gente for atender, a gente não encontra porque ele está fazendo a reciclagem. Só que também a gente encontra muito as pessoas que não costumam fazer a reciclagem, só que no momento que necessita e recorre à reciclagem. Então, eu acho que é uma coisa que fica muito, muito acessível para eles. Eles conseguem o carrinho, então eles vão para as regiões e eles fazem. Então, eu acho que aqui em Franca é bem forte, assim, essa relação de pessoas em situação de rua e a reciclagem. Nossa, estou pensando como complementar. Eu acho que acaba sendo uma forma de trabalho, é uma forma de renda, né? Acaba sendo. Eu acho que tem alguns pontos, assim, enquanto a equipe que atua com Pop Rua, às vezes a gente vai até nos ferros velhos, inclusive, entende? Porque ele frequenta lá, ele vai vender lá, então a gente acaba sabendo esses pontos também. E aí as casas, às vezes casas ocupadas, terrenos ocupados. Você vai ver, eu acho que tinha uma foto até das que eu mostrei, né? Tem lugares que tem esse acúmulo de material reciclado mesmo, e que é um lugar
lugar que eles tiram renda, não tem como. Tem alguns que vão trazer isso com mais veemência, que dá vontade de falar assim, gente, vamos formar uma cooperativa, né? Eu acho que falta um pouco isso mesmo, vamos juntar, né? Vamos fazer isso. E outros recorrem a isso muito ocasionalmente mesmo e mangueiam, né? Às vezes eles revezam entre o manguear, o pedir dinheiro, olhar carro e o reciclagem. Então, são formas de trabalho, são trabalhadores, né, da rua. Então, não tem como. A gente vai nossa, tem umas experiências, você falou de acumuladores, eu lembrei de uma casa que, nossa, nem sei se ela existe, mas em frente à FATEC, eu acho que é. E aí, a gente estava ainda muito, e vocês não têm noção do tanto de lixo que tinha naquilo. Que a gente falava assim, gente, precisa ganhar insalubridade mesmo, né? Porque tanto de lixo, e é uma casa que estava abandonada, assim, a pessoa não está nem aí, o dono, e outras pessoas ocuparam, e outras pessoas frequentam, e vai juntando, né? E vai juntando aquele material ali, e aí você via sair barata, assim, pela calçada, rato morto, você fala, meu Deus. Então, aqui, eu acho que eu tenho pouco acesso, e eu procurei você, inclusive, algumas vezes. A vigilância aqui é complicada. E eu já recorri a ela, inclusive, já ela me ajuda com a vigilância. Aí, justamente por causa desses locais, assim, porque tem que ir lá ver esses locais, tem que ir lá supervisionar, né, fazer as devidas medidas. Mas ainda não é um trabalho muito em conjunto, assim, deveria ser mais próximo, sabe? Só compartilhar a experiência do município que eu atuo hoje, que eu trouxe muitas questões do município, não vou falar o nome, não. É Jacareí. Lá em Jacareí, eles organizaram agora o CAPSA, que seria o Centro de Atenção à Pessoa em Situação de Acumulação. E aí eles reúnem a vigilância, aciona o serviço da assistência, da atenção básica, e aí a vigilância acolhe as denúncias, e aí esse caso é discutido com os serviços do território para fazer essa intervenção com aquela família, para verificar se é acumulação mesmo, se não é, se é uma questão de trabalhador, de reciclagem. E, se for situação de acumulação, tem a equipe de saúde mental que atua junto com a vigilância. Então, eu achei uma iniciativa super bacana. Nós, da Defensoria, já fomos chamados para atuar em alguns casos que acabaram sendo judicializados, né, nesse processo. Mas achei uma solução interessante, porque é uma solução intersetorial, né? Então, chama assistência, chama saúde, chama o sistema de justiça, para poder para discutir o caso e pensar uma linha de atenção e cuidado para aquela situação de acumulação. Acho que a gente já pode encerrar a mesa por aqui, está quase dando o horário das 10. A gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês e a presença de vocês que compuseram essa mesa super legal e esqueci a palavra, desculpa. Super legal e bem cheia de coisas, com assuntos que se conectam com os outros. Uma mesa muito rica, que trouxe experiências de Franca e de outras cidades também, que eu acho que enriqueceu bastante a mesa. Acho que é isso. Queria agradecer a presença e disponibilidade de vocês. Dizer que a gente espera vocês em uma próxima oportunidade. O GAPAF vai sempre ser aberto para vocês quando vocês quiserem. E falar para quem está aqui que amanhã as nossas atividades começam às 5h30 e vai ser das 5h30 até às 10 horas da noite também. A gente vai ter uma oficina de poesia com a Paula e logo depois a gente vai ter uma intervenção artística. E às 7h30 a gente vai ter uma mesa sobre hip hop com o Daniel Pericles. É isso, gente. Obrigada.